se era ele quem iria traí-lo, e chamando Jesus não de Quírios, mas de Rabi, e Jesus disse, tu o disseste. Eu quero fazer uma pergunta, ficou claro para nós a respeito da Páscoa, da festividade e do calendário? Vai ser mandado para o grupo da igreja, as pessoas vão ter acesso, e aí então pode, também vou passar um link onde tem escrito, vai explicando, e a gente então vai tomando mais conhecimento do assunto. Mas para facilitar, por regra geral, depois do dia 21 de março, quando o Sol está saindo do Capricórnio para subir para o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, quando ele passar em cima da linha do Equador, vai ser dia 21 de março, é sempre nessa data, não muda essa data. Quando passa ali, a primeira lua cheia, depois dessa data, e depois do dia 22 em diante, então a gente tem a nossa Páscoa, a festa da Páscoa, que é uma festa num tempo determinado pela Bíblia, assim. Mas a igreja cristã e a cristandade em geral determinou que seria o domingo daquela semana de festa. A semana nossa vai ser, em geral, sempre a mesma. Só a data que vai ser, que pode cair em qualquer dia da semana. Podemos prosseguir? Então vamos para frente aqui. Vamos então voltar para Mateus 26. O Judas faz a pergunta que fez para Jesus. E Jesus denunciou, olha, alguém vai me trair. Os discípulos ficaram preocupados, quem seria? E Judas faz essa pergunta no verso 25. E Jesus diz, tu disseste. 26, 27 e 28. Alguém para ler, faz favor. Então veja coisa interessante, Jesus tomou o pão, o abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos. Para muitos comentaristas, essa bênção que Jesus fez para comer o pão, já é uma bênção que o próprio judeu, aquele povo daquela região já tem quando come pão. Né? Aquele povo do Oriente Próximo, quando vai comer pão, geralmente senta numa mesa e as pessoas estão em volta da família. Então, geralmente, o pai, o patriarca, o líder ali, ele recita uma bênção, já estabelecida por eles. Aí cita aquela bênção, corta o pão no meio, pega um pedaço para ele, dá uma banda para um e a outra para o outro e fica com o bocado dele na mão. E os outros vão dividindo entre si e vai passando. Se o pão no meio do caminho acaba, aquelas bandas que foram dadas uma para um lado e outra para outra, o próximo pega outro pedaço, rasga o pão, tira o pedaço dele e divide também com as pessoas. Todo mundo partilha o pão. Pelos mais velhos até o mais novo, exatamente. Então, alguns dizem que ele pode ter recitado aquela bênção do pão, do horário do alimento, mas ele abençoou. O que importa aqui é que ele abençoou. Partiu para os discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Então agora está estabelecendo a Páscoa cristã. Estão entendendo? A Páscoa judaica é com cordeiro, com ervas amargas, pão asmo e tal. Agora ele está estabelecendo a Páscoa cristã, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele disse, esse é meu corpo. Pegou o cálice e deu graças, diz o verso 27, e deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Entendeu? Esse testamento, aí, no grego, é diatek. Esse diatek, para traduzir para latim e português, é testemunho, mas é o mesmo de aliança. Testemunho e aliança é a mesma coisa aí. Novo Testamento, nova aliança, que é derramado por muitos. Êxodo 24, verso 8. Êxodo 24, 8.
Êxodo 24, 8. Pode ler, mano. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Então, esse é o sangue da aliança, do concerto, entendeu? O sangue da aliança. Aí, no grego, está diateque, que é testemunho, por isso na nossa versão está testemunho, mas na Septuaginta está diateque, querendo dizer a aliança. Se você pegar uma Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, você vai ler a mesma palavra para aliança, que é testemunho e diateque, entendeu? Você vai encontrar a mesma palavra. Então vamos lá, 29 e 30 de Mateus 26. O que é que vai fazer agora Jesus? Vamos ler? Digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até que beba novamente convosco no reino do meu Pai. 30. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então, os judeus têm costume, por ocasião da Páscoa, cantarem o Salmo 166 e o 188. Então, este hino é um dos dois. Ou os dois. Entendeu? Então, que é do livro deles. Tá? Eu estou falando esse tipo de livro, porque o nosso parece 150, né? Eles têm mais lá deles lá. É o costume que eles têm de cântico. Agora, o que vai acontecer com Jesus? Vamos lá. 31 até o 35. Alguém para ler, faz favor. Então Jesus lhe disse: Todos vós estáis noite, vós escandalizareis em mim, porque está escrito: ferireis o pastor e as oliveiras do rebanho se dispersarão. São as ovelhas. As ovelhas, você fere o pastor, que as ovelhas do rebanho vão ficar tudo dispersadas, né? Agora é Zacarias 13, 31. Vamos ler então esse 13, 31, Zacarias. Você vê que agora nós já estamos lendo já a segunda vez o Zacarias aqui, né? Peraí. Deixa eu corrigir que não é Zacarias 13, que eu tenho Zacarias 13, não. Tem que achar quem é aqui dele agora, hein? Quem vai achar que vai ferir o pastor? Deve ser... Deixa eu ver se é o 3. Treze, 7. Pode ler para nós aí. 13, 7. Não sei porque que eu botei 31. Com certeza eu estava com algum outro versículo na mente e acabei botando 31 na minha Bíblia aqui. 13, 7. Quem vai ler? Faz favor. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Ele vai volver a mão sobre os pequenos e vai proteger. Por isso que Jesus falou, eu sou grato a ti, Senhor, porque escondeste, ocultaste essas coisas aos grandes, mas revelaste aos pequeninos. Então, Jesus está falando, vocês vão ficar escandalizados de mim daqui a pouquinho, e vocês vão sair batidos e vão me deixar sozinho, hein? Aí, o que aconteceu? Alguém para ler agora 32, 33... Pode ler até o 35, vamos lá. 32 até os 35. Eles foram ali para o Monte das Oliveiras, foram para o Getsemane, tá, gente? É onde Jesus vai orar e vai suplicar a Deus que afastar dele o cálice dele.
E no ano 380, o imperador romano Teodósio construiu ali uma igreja para cobrir a pedra que dizem que era onde Jesus estava orando e pediu a Deus, se for possível, afasta dele o cálice. Onde ele orou, a tradição diz, foi naquela pedra ali que Jesus orou e suou sangue. Aí Teodósio foi e fez uma igreja. Em 1920, foram lá naquele fundamento daquela igreja e fizeram uma muito maior. E se você hoje for lá em Israel, for lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, e for nessa igreja que está lá, quando você olhar para a abóboda, dentro dela, você vai ver o nome Brasil e o brasão do Brasil. O Brasil mandou dinheiro para ajudar a construir essa igreja. Aí, quando você chegar lá, você vai ver o brasão do Brasil e escrito lá, Brasil. Foi feito em 1920, antes da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, quem for lá, tiver condição de ir lá, vai lá, olha, e tira uma foto para nós e traz. Está lá mesmo o brasão do Brasil, está garantido essa... Né? Então, até hoje está lá essa inscrição Brasil e está lá. Então, vamos lá, 32. Quem vai ler? Vamos ler? Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mas Pedro, né, teve uma coragem, né, para falar isso, meu amigo, tu és meu irmão, meu líder, meu pastor, tu és meu Quírios, tu és meu Quírios. E aí, o que Jesus falou para ele? Disse Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, veja bem, não é que antes que o galo cante 3 vezes, né? Eu já vi filmes e tudo, o galo canta a primeira, a segunda e a terceira vez, e ele negando. Não, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Aí aconteceu o que quando Pedro falou isso? E todos os discípulos disseram isso. Pois é, mas quando a guarda do sacerdote chegou lá, saiu gente para tudo quanto é lado correndo. No livro de Lucas diz que quando pegaram na roupa dele para prender, ele se desvencilhou, disse que era igual um lençol dobrado, que eles têm, né? Umas roupas que eles dobram para cá, jogam para lá, e desenrolou aquilo ali, igual cena de desenho animado, e saiu correndo nu. Agora, como é que fica esse negócio aí, né? Olha só que coisa interessante. Na Mishnah judaica, tudo bem que isso aqui foi escrito bem depois do fato de Jesus. O que eu vou citar agora foi escrito no papel bem depois da morte de Jesus. Mas diz assim, no Baba Kama 7.7, é um tratado talmúdico de uma série de 3. Lidavam com a matéria civil, como danos, delitos, e afirma que era proibido criar galinha em Jerusalém, pois sujava as coisas santas. Principalmente perto do templo onde morava o sumo sacerdote. Esse tratado é escrito depois de Jesus. Mas a tradição e o costume de lidar com isso, que a gente sabe que o Talmud foi para o papel. O Talmud é o quê? É o que está escrito da tradição oral. A Mishnah, Gemara e os Talmuds, que vão formar os Talmud, é o quê? Uma compilação da tradição oral. Eles já praticavam isso e faziam. E agora redigiram e botaram no papel. E aí a gente vai falar, mas como é que é isso então? Olha, a guarda romana dividia o seu trabalho em 4 vigílias. A primeira vigília, isso é da noite, a primeira vigília do pôr do sol até 9 horas da noite, era chamada da vigília do entardecer. A segunda vigília era de 9 da noite à meia-noite. Os romanos usavam controlar o tempo para ter meia-noite, através das estrelas, chamada da vigília da meia-noite.
E da meia-noite até 3 horas da manhã era chamada a tértia, que é a vigília do canto do galo. O toque da trombeta da guarda romana para trocar era chamado de galicinium. Então, antes de tocar o galicinium, Pedro, você me negará 3 vezes. Pedro nega, Pedro nega, Pedro nega, e quando dá o toque da trombeta para trocar a guarda, se considerarmos que essa lei aqui do Baba Kama 7:7 já valia no tempo de Jesus, pode ser que o que cantou lá não foi um galo, e sim uma trombeta, porque é o galicinium. E a quarta é de 3 da manhã até o alvorecer, que é chamado a aurora, a vigília do amanhecer. O Plínio viveu, olha só, Flávio Joséfo viveu do ano 30 e pouco até o 90 e tanto, do tempo de Jesus. O Plínio viveu do ano 50 até o 120, a contar de Jesus. Esse Plínio, ele escreve assim: o toque da trombeta da meia-noite, ele dizia que era o primeiro canto do galo, a 3 seria o segundo canto do galo. Porque é o seguinte, a guarda usa trombetas. Tá certo? Então, para dar os horários, você tem comandos através da corneta. Tem o corneteiro do dia. Ele tem, inclusive, até a aurora. Aqui no 38BI, 89, quando eu servi, tinha um soldado, que eu não me lembro o nome dele, porque ninguém o chamava pelo nome de guerra. Ele era chamado por todos, inclusive pelo coronel, de galo. Quando ele estava arranchado no quartel, ou tirando guarda, ele já era soldado antigo. Antes do corneteiro ir tocar, quando o corneteiro vinha, ele ficava esperando. Aí ele ia lá no pavilhão do comando. Quando o corneteiro aparecia que ele vinha, ele batia as mãos assim na perna e cantava imitando um galo. Era igualzinho um galo. Aí o corneteiro chegava e tocava a alvorada. Tem um toque para a alvorada. Em cada momento tem o final do expediente, uma reunião de oficiais. Existem esses toques. Eu não quero aqui dizer, o galo não cantou e não teve nada de galo cantar. Eu só estou dizendo que, segundo algumas regras judaicas, e os judeus comentam que naquela época não se criava galinhas ali em Jerusalém porque sujava demais as coisas. E que este canto do galo seria não um galo cantando num amanhecer, numa madrugada, e sim um toque de corneta do comando da guarda romana para fazer a troca dos guardas que estão de serviço. Ou então criava galo, só não criava galinhas, né? Então, que a gente venha... Senhora? Era, no sentido de... Porque o horário era chamado, né? O galicinium, né? 3 da manhã mesmo. Agora eu não ouço mais galo cantando esse horário. Pois é. Então... Tem galo pertinho, né? Então, o que acontece? Pode ser as duas coisas juntas, né? A guarda romana, a sua troca, o Pedro está ali no movimento, a guarda está ali, e quando ele viu, ele já tinha negado 3 vezes Jesus, e quando ele observa a troca da guarda, o mesmo canto do galo mesmo, você imagina que impacto que aquilo não foi no coração do apóstolo, que disse, eu morro, mas eu fico contigo, né? Não te nego, e ele negou 3 vezes. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.